Olá pessoal, bem-vindos ao Café Elétrico da ABB, uma série de vídeos com os temas mais eletrizantes e energizantes do mundo da eletrificação, empreendedorismo e inovação. Você pode assistir a nossa websérie Café Elétrico no YouTube a qualquer momento e rever os episódios com os temas mais relevantes para você. Já vai no canal da ABB Eletrificação e deixa seu like no vídeo. Inclusive, use o chat para deixar seus comentários ou perguntas para nós. Eu sou Marcel Serafim e hoje iremos debater sobre qualidade de energia e as temidas oscilações, ou mais conhecidas como piscadas de luz. Hoje, nesse Café Elétrico, teremos a participação do Elson Dutra, engenheiro especialista em sistemas críticos, e o Christian Jimenez, engenheiro especialista em sistemas de condicionamento de energia. Tudo bem, Elson? Tudo bem, Marcel. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar sobre esse tema tão importante, a nossa vida atual, né? Falar um pouquinho de aplicações como data center, hospitais. Muito grato aí pelo convite. Bacana. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Marcel. Para mim também é um prazer poder estar participando desse evento e falar um pouquinho mais sobre os condicionadores de energia e as aplicações. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem o nosso bate-papo e tragam bastante informações aos nossos espectadores. Bom, eu começo fazendo uma provocação para vocês. O que é mais eficiente e melhor para a qualidade de energia? Gerador, UPS ou condicionador ativo de energia? Quem começa? Posso começar, Marcel? Eu diria que são necessidades diferentes para aplicações diferentes. Vamos dizer assim, são remédios para diferentes sintomas, né? Por exemplo, a UPS, ela consegue manter a qualidade de energia em uma condição mais protegida, porque ela cria realmente uma barreira entre a entrada e a saída, e isso consegue determinar que a carga tenha uma energia mais estável, por exemplo, mais estabilizada, né? Ela tem baterias também que consegue com isso ter um backup, ou seja, um tempo de autonomia um pouco maior, né? Para qualquer tipo de evento da rede elétrica com mais duração, ela consiga backupear, vamos dizer assim, ou combater esse problema. E o gerador, ele tem uma característica muito similar ao UPS, só que ele está sempre desligado, né? Então, toda vez que ocorre um problema na energia elétrica, o gerador parte, e isso muitas vezes estabiliza, e isso muitas vezes leva de 3 a 5 minutos ou até 20 segundos em aplicações muito especiais. Então, eu diria que são remédios que são complementares para muitas aplicações ou são independentes para certa necessidade, mas que se complementam também. Então, na verdade, seria importante dizer que cada solução tem a sua necessidade específica, né? E elas se complementam nesse caso. Interessante. Cris, e o condicionador ativo? Bom, o condicionador, Marcel, a gente pode falar que ele é uma solução mais eficiente para situações de curta duração, onde a gente não precise ter um armazenamento de energia, por exemplo, como as baterias do UPS ou o combustível do gerador, né? Então, a gente tem muitas situações no Brasil, em muitas localidades, onde a energia sofre oscilações, sofre distúrbios elétricos que são normais para qualquer sistema de distribuição e de transmissão de energia e que podem ser resolvidos com um condicionador de energia de maneira mais eficiente até do que outras aplicações, né? Entendi. Agora, Cris, se o condicionador de energia é muito parecido com a UPS, mas não tem bateria, onde aplica o condicionador de energia? Dá para aplicar o condicionador em situações como eu descrevi, que são as de curtíssima duração. Vamos chamar de curtíssima duração até 30 segundos. Para esse tipo de aplicação, o condicionador ele consegue usar a própria rede elétrica para resolver os problemas de energia. Então, sem o uso de baterias e sem o uso de qualquer tipo de armazenamento de energia. Interessante. Agora, tem algum exemplo que vocês conseguem trazer para nós com o uso dessas tecnologias em relação às piscadas de luz? Tem alguma forma que a gente pode explicitar isso um pouquinho mais? Elson, Cris? Por exemplo, Marcel, falando em aplicações específicas, por exemplo, como um data center, né? Data center ele tem uma característica que ele vem de operações, então são operações, transações financeiras que ocorrem nesse data center e qualquer tipo de contratempo na energia elétrica, isso se transpassa aí para a aplicação desse cliente. Então, a UPS ela consegue evitar esse contratempo na operação, quando falta energia, por exemplo, e um evento apenas dessa falha de energia que ocorre nesse sistema acaba ocasionando aí um prejuízo muito grande. Então, por isso que o backup de UPS é muito importante nesse tipo de segmento, por exemplo. Eu lembro de um cliente onde eu fui muitos anos atrás, por a falta de energia e por um problema numa UPS de um outro fabricante, eles perderam questão de alguns minutos, alguns milhões de dólares só por causa de falta de transação de cartão de crédito. Interessante. E Cris, e na parte de condicionador de energia, tem algum exemplo que você pode trazer para nós? Bom, um exemplo bem
clássico, né, que a gente pode citar são os exemplos para indústria de alimentos, né? Imagina um processo de envase, de pasteurização de leite, por exemplo, onde você tem um produto passando por um processo e uma interrupção mínima, pode ser de uma fração de segundos ou de alguns segundos, interrompe esse processo e aí tudo tem que começar de novo do zero. Então você tem que limpar o equipamento ou a máquina que faz o processo, você precisa reiniciar tudo. Então você tem os custos, além dos custos que a própria parada gera, você acaba tendo que utilizar mais mão de obra para colocar o processo de novo em funcionamento e para recuperar o tempo perdido durante a parada. Então todos esses custos somados que foram causados por uma fração de segundo de problema de energia já justificariam a aplicação de um condicionador de energia. Quanto custa essa parada inesperada, mais ou menos, em alguma fábrica de alimento e bebidas? Dá para pegar um exemplo, por exemplo, de uma fábrica de refrigerantes, que uma parada causava um custo de milhares de dólares, coloca aí 20 mil dólares por parada. E essa fábrica tinha, em média, 8 paradas por mês. Então, se você fizer a conta ali... Então, agora, olhando esses custos de perdas pelo cliente, qual é o tempo médio de investimento de uma UPS, de um condicionador de energia? Pensando que as cifras são realmente grandes. Boa pergunta, Marcel. Por exemplo, vamos pensar numa aplicação específica que é a parte de exames, né? Hoje o ticket de exames é vendido, então a clínica muitas vezes ela precifica isso durante a operação diária dele. Eu consigo vender chutando 30 exames, por exemplo. Se ele perde, por exemplo, a operação do equipamento médico por metade desse período, muitas vezes, e isso acontece mais que uma vez por mês, temos experiências já que em 6 meses eles conseguiram, com investimento em UPS, né, vamos dizer assim, mitigar esses problemas que ocorrem com a qualidade de energia. Né, então, eles conseguem com isso a produção dos exames é muito maior, eles conseguem ter uma produtividade muito maior. E um detalhe importante é que o ticket do equipamento médico ele acaba aumentando, porque como não sofre muito com a qualidade de energia, o equipamento acaba operando por mais tempo, com menos índices de falha, e isso ele tem uma operação e tem uma eficiência na produção dele muito maior, somente com a aplicação de UPS. E isso se paga aí muitas vezes em 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, na verdade. E para condicionador, Cris, tem alguma referência que você pode usar? Eu acredito que seriam aplicações parecidas, só que muito mais focadas no âmbito industrial. Como comentei, indústria de alimentos, podem ser outros tipos de indústrias também, automotiva, ou qualquer indústria que tenha um produto caro que a interrupção de tempo cause um transtorno muito grande. Então, também o retorno de investimento é muito relativo. Ele pode acontecer, às vezes, em alguns meses, dependendo de quanto se perde por cada parada, quanto dinheiro está se perdendo por cada parada de produção e quanta frequência de paradas de produção a gente acaba tendo, a indústria acaba tendo durante um período de tempo, um mês, um ano. Existem situações em que o AVC foi pago em poucos meses, né? Que são os casos mais críticos que a gente já vivenciou. Agora, só um comento, Marcelo, existe também um ponto importante, é pensar no design life, quanto tempo esse produto ele consegue ficar em operação. Então, nossa expectativa é de 15 a 20 anos, isso. Estamos falando de um ano, né, tendo esse retorno de investimento. Então, é importante também que esse equipamento ele tenha uma vida estimada aí de 15 a 20 anos também. Né? Se você for analisar, o retorno de investimento é relativamente rápido, né? Sim. Pelos eventos que ocorrem. Agora, pegando esse gancho, hoje o nosso parque industrial ele é bastante antigo, se você for analisar o Brasil, exceto os data centers ou alguns segmentos que são mais novos. É possível instalar esses equipamentos mesmo em parques industriais antigos, Elson? Sim. Como eu disse, na verdade nós temos uma equipe interna na ABB que ajuda, né, faz um trabalho junto ao cliente, como de alfaiate, né, a gente consegue entender a necessidade dele e supor para ele, colocar para ele, aplicar um produto que atenda àquela necessidade dele. Então é um trabalho feito aí a 4 mãos, vamos dizer assim, onde a gente estuda o problema, entende junto ao cliente o que está acontecendo na planta dele e soluciona isso oferecendo uma solução adequada para aquela necessidade. E muitas vezes a gente percebe que isso atende plenamente à necessidade dele e muitas vezes também no local de instalação desse equipamento já existe alguma posição específica para que esse equipamento seja implantado. Então é muito simples, né, esse tempo aí de necessidade, entre a necessidade e a aplicação do produto. A UPS é muito mais conhecida no público ativo em geral porque tem as aplicações residenciais, até mesmo comerciais. E o congelador de energia, Cris, é possível você utilizar em parques industriais antigos? Sim. Não teria nenhuma distinção em relação a uma planta ser nova ou antiga. O que dá para dizer é que a
grande vantagem, talvez, do condicionador de energia seja o tamanho reduzido dele em relação a um equipamento que dependa de um armazenamento de energia, como um UPS, por exemplo, que precisa de baterias, ou um gerador que precisa de um armazenamento de combustível. Nas aplicações onde possa ser usado um condicionador, o footprint dele é bem pequeno, pode ser instalado na sala elétrica ou perto do processo, dependendo das condições da planta. E como o Elson comentou, é tudo uma questão de se estudar a melhor solução e a melhor viabilidade para cada aplicação. Agora a pergunta derradeira para vocês dois. Qual seria a melhor composição para termos um sistema com menor índice de falhas? Falamos já de UPS, no brakes, falamos de condicionadores. Qual é a melhor solução para vocês dois aí, vocês especialistas nas áreas? Eu diria, Marcel, que na verdade é uma integração de diferentes soluções. Então, como a gente vem mencionando, cada necessidade existe para isso uma solução, né? Então, por exemplo, existem soluções que podem ter gerador com UPS, ou se o cliente tem uma necessidade específica de somente alguns minutos de falta de energia, a UPS já atende, ou se ele tem também uma necessidade de somente alguns cortes de energia, aí o Cris pode falar melhor também sobre esse detalhe. Então, na verdade, a ideia é a gente estudar a necessidade dele e propor a essa necessidade dele uma solução que atenda a ele e que seja adequado em relação a custo-benefício também, isso é importantíssimo. Para cada cliente, uma necessidade. Exato, uma solução. Bacana. Elson, Cris, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que tenha aproveitado o nosso café elétrico. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse episódio do Café Elétrico da ABB. No próximo episódio, traremos um assunto bastante debatido no mundo elétrico. Correção de fator de potência realmente gera economia? Lembrando que esse e os outros episódios do Café Elétrico da ABB podem ser vistos e revistos no nosso canal do YouTube na ABB Eletrificação. Te espero no próximo episódio. Até lá!